conectando aqui. Aí, por exemplo, quem for entrando, você pode ir cumprimentando. Boa noite, fulano. Estou aguardando o professor, o pastor. Pede pra Mori conectar lá. Mori, aqui, ó, conecta aqui. Conectou já? Estamos chamando mais seguidores para o seu vídeo. Mori, conecta. Você já entrou? Certifica aqui, que o Isaac. Aqui, ó. Aí fica fazendo assim, ó. Tá vendo? Todos esses aqui estão ao vivo, ó. Certifica que o Isaac não tá conectado lá, fofo. Nem você. Eu já estou conectada. Deixa eu ir lá em configurações de conexões. Sirley. Vê se vai ouvir lá. Nem você. Pai Senhor, irmão Eulo, seja bem-vinda. Não tem. Vê se vai ouvir lá. Tem um delay grande, né? Pois é, eu acho que sem virtude. Pai Senhor, irmão Eulo, seja bem-vinda. Pai do Senhor, Márcia, seja bem-vinda. Nayara. Vê se vai ouvir lá. Tem um delay grande, né? Diógenes, Leandro, seja bem-vindo, meus queridos. Boa noite, Leandrão. Pastor Wilder, seja bem-vindo, querido. Moriá, seja bem-vinda. O bom de iniciarmos um pouco antes do nosso horário é que a gente consegue cumprimentar grande parte de vocês antes de iniciarmos a nossa live, né? Chama a Moriá lá pra mim, pô. Onde é que eu clico para convidar a pessoa a participar online? Onde é que eu clico para convidar a pessoa a participar online? Clico na pessoa, né? Clica na brincadeira. Vai lá, o Diógenes, né? Que é hoje? Clico na pessoa, né? É só clicar nele. Ana Paula de Siqueira Coelho, seja bem-vinda, Ana Paula. A primogênita. Por 8 horas. E todo que gosta de descascar os shows aí.
Meu amigo Diógenes. A paz de Cristo, meu amigo Wagner, tudo bem? Paz, Senhor, tudo bem? Paz, Senhor a todos. A paz do Senhor, paz do Senhor a todos os nossos participantes. Diógenes. Oi. A sua imagem está um pouco escura. Quer virar o foco aí um pouquinho que você... Aí melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá melhor? São 20 horas e 1 minuto. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos, Diógenes? Uns 3 minutos? Ok. Vamos sim. Para não ser britânico no horário. Para dar tempo do povo chegando aí e quem for entrar por último, não perder a linha de raciocínio, né? Ok. Paz do Senhor, Márcia. Muito frio aí, Diógenes, Goiânia? Tava 10 graus na parte da manhã. Tá bem frio. Para quem é casado, o impacto é menor, né, Diógenes? Verdade. Verdade. Ó, o pastor Heber se conectou aí. Nosso ex-colega de turma, né, Diógenes? Isso, pastor Heber está aí participando, ex-colega, um teólogo, né? É. Diógenes. Ok, Wagner. Eu acho que a gente pode ir começando. Já são aí 8h03, 8h04. Até porque a nossa live, o Instagram, ele limita em no máximo 60 minutos para a gente não perder nada, né? João José, seja bem-vindo. Pessoal, boa noite a todos, a paz do Senhor. Para nós é um prazer muito grande tê-los aqui conosco conectados. A turma de hoje é responsável por esse Instagram, por essa oportunidade de estar aprendendo um pouco mais, trocando ideias junto com os nossos professores, os nossos amigos, né? O Diógenes, pessoal, para quem não estuda junto conosco no IBCamp, Diógenes é um professor de teologia nosso ali do IBCamp, né, da academia, um evangelista, um obreiro do campo. Para nós é motivo de muito orgulho, viu, Diógenes? Tendo você aqui conosco, podendo contribuir e que Deus possa lhe recompensar todo o seu esforço, a sua preparação para esse nosso bate-papo, né? Obrigado pelo convite, por essa oportunidade, né, de nós estarmos falando de um assunto tão difundido ultimamente, também tão importante, que é falar sobre os últimos dias, o que é realmente últimos dias, né? Quando ele começou, quando ele vai terminar, e a gente desenvolver aqui a nossa fala, nossa palestra, nosso debate. Muito bom, Diógenes. Eu começo aqui, Diógenes, levantando a bola, no livro de Mateus, capítulo 24, os discípulos queriam impressionar Jesus com as obras físicas, né, dos templos. Fala assim, ó, capítulo 24, versículo 1. E Jesus, saindo, partiu do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos, e para lhe mostrar os edifícios do templo, ou seja, queria impressionar Jesus com as edificações. Aí o 2, mas Jesus lhe disse, não vedes que todas essas coisas, na verdade eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra, que não seja derribada. O 3º e último versículo,
E estando eles assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, eles ficaram aterrorizados, preocupados, porque queriam mostrar a edificação para o mestre, mas o mestre estava falando de algo muito superior, né? E aí eu começo e já passo a palavra para você. Obrigado, Diógenes. Ok, muito obrigado. Essa leitura de Mateus no capítulo 24, do Wagner, ela vai mostrar Jesus ali próximo do templo, e como você mesmo já falou, todos os demais rabinos, os líderes religiosos da época, eles sempre olhavam para o templo e via aquela magnitude arquitetônica. Jesus nunca fez menção do templo. Jesus nunca falou para os discípulos a respeito do templo, nem a necessidade de estar nele. Os discípulos, incomodados nisso, mostrou para Jesus, então, aquela construção arquitetônica, com todo, tanto é que a porta chamava Formosa, o quão bela era ela, né, o sol batia e o dourado do ouro que ali tinha, resplandecia, e Jesus não fazia menção. E quando eles foram mostrar, Jesus falou, não vê de tudo isso, que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Uhum. E eles ficaram perplexos e perguntaram então para Jesus, que sinal haverá do fim do mundo? Jesus já tinha falado a respeito da vinda para eles. Então por isso que ele já falou, ele já sabia que Jesus estava aqui, mas eles esperavam a restauração de Israel. Então a primeira pergunta é, esse fim dos tempos, ele começa com o nascimento de Jesus. Jesus inicia o fim dos tempos. A igreja é o povo do fim dos tempos. Então a igreja tem 2000 anos que ela está vivendo o final dos tempos. Porque o apóstolo Pedro, inclusive, vai falar que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1000 anos. Então, quando eles mostraram ali para Jesus e perguntaram que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Os sinais, eles começam a aparecer depois da ascensão de Jesus. Jesus é morto, ressurreto, fica 40 dias aqui, é assunto ao céu, depois de 10 dias de assunto ao céu, o Espírito Santo desce, inaugura a igreja agora está pronta, mas agora no ano 70, já bem próximo, e o templo é destruído, Jerusalém é dominada ali pelo Império Romano, consequentemente pelo general Tito, e tem a grande diáspora. E ali acontece o que Jesus falou, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus, inclusive, falou, ai das grávidas, as que amamentarem naquele dia, e realmente foi um grande massacre. Então, naquele período, após a ascensão de Jesus, então já começa-se o final dos tempos. Então, a igreja é o povo do final dos tempos. Então, quando a gente fala assim, quando muitas pessoas olham um acontecimento específico e falam, agora chegou o fim dos tempos. Né? A Primeira Guerra Mundial, falaram assim, Segunda Guerra Mundial, as grandes epidemias e pandemias que teve no mundo, como a gripe espanhola, a peste bubônica na Europa, agora o coronavírus, né, que essa pandemia mundial, mas na verdade o final dos tempos já tem 2000 anos que ele está acontecendo. A igreja, então, ela faz parte do final dos tempos, ela é o povo do fim dos tempos. Então não é um acontecimento específico que dá o sinal, mas é exatamente o que Jesus falou, tudo vem a se acontecendo. E o que Jesus, então, quis dizer, na verdade, ali para os discípulos? Que tudo que ele falou acontece perfeitamente, paulatinamente, sequencialmente, contudo ele falou que haveria terremotos, guerras, rumores de guerras, epidemias em todo o mundo, e tudo isso tem acontecido nesse longo desses 2000 anos, então nós podemos saber que a volta dele também se dará. A volta dele vai se concretizar. Porém, Jesus ele advertiu, naquele dia e hora, ninguém sabe. Então há muitas especulações quando acontece algo no mundo, as pessoas, não, Jesus está próximo às portas. Outros falam, não, Jesus ainda está muito distante. Outros, não, tem de acontecer mais isso ou aquilo. Outros, não, já se cumpriu tudo. Mas, na verdade, o que Jesus nos instruiu é que o dia e hora ninguém sabe.
Nós não temos autoridade para marcar dia por causa de um acontecimento ou por causa de uma catástrofe mundial como foi o coronavírus. O que a Bíblia nos manda é ter a certeza e esperança que ele vai voltar. Por isso que em 2 Timóteo, Paulo vai inclusive falar daqueles que amam a vinda do Senhor. Nós devemos regozijar, amar. O próprio Jesus falou, cedo vem. Maranata, João fala, ora vem Senhor Jesus. Mas o dia e a hora nós não sabemos e nem podemos especular. Todas as pessoas, todas as religiões que tentaram dar uma data para a volta de Jesus, eles caíram no opróbrio. E caíram ali, ficaram desacreditados, ou nasceram heresias. Porque eles vão marcar uma volta que não pode se marcar, que o próprio Jesus falou que ninguém sabe, a não ser o Pai. Então, o que nós devemos estar sempre é prontos e regozijantes para a volta de Jesus. Mas nunca não falar assim que a volta dele é iminente para amanhã ou para daqui 100 anos. Pode ser essa noite, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 1 ano, ou pode ser daqui 1000 anos. Nós não temos que preocupar com a data. Nós temos que preocupado de ser cristãos e servir a Deus. Muito bom, Diógenes. Em cima disso que você falou, Diógenes, nós temos lá em 2 Pedro, 2 de Pedro 3,10, na King James fala assim: entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. O que você disse, muitos de nós nos preocupamos com a data, sendo que a preocupação, na verdade, deve ser o que você já relatou, como eu estou, né? Eu já estou pronto? Esse sentimento de estar pronto, esse sentimento de conexão com Deus, né? Essa conexão banda larga, leitura diária de Bíblia, oração, ir para a igreja, né? A gente não pode abandonar os nossos atos como cristão aqui na Terra, né? Continuar sendo dizimista, ofertante, participar da obra. Então, fala um pouco dessa vinda do Senhor, desse sequestro, do sequestro da igreja que o Senhor prometeu. Essa palavra, né, que é uma palavra grega, que é arpazo, que significa rápido, né? Significa tirada com velocidade. Dentro dessa tirada com velocidade, o apóstolo Paulo fala que vai ser num abrir e fechar de olhos. Ou seja, vai ser num instante. Tanto é que ele fala num momento. Então, quando Jesus voltar, então, para isso nós devemos entender que a volta de Jesus, quando ela se dará visível, audível e rapidamente. Ela se dará visível, audível e rapidamente. Agora, sobre o rápido, aí nós estamos defendendo uma linha chamada dispensacionalista, que é a linha que nós defendemos e que nós entendemos, sobre os dispensacionalistas, nós entendemos que o rápido é antes da vinda. Ele faz um rápido da igreja e depois ele vem em glória, aonde Pedro vai falar que os elementos se dispararão, porque no rápido da igreja é muito claro falar que a igreja vai encontrar com o Senhor. Na volta, nós vamos ver que Cristo vem com seus santos. Então não existe também aquela questão de duas igrejas, uma igreja que vai e uma igreja que fica. Não podemos ter essa ideia. Ou a igreja foi, e aqueles que não foi, não é igreja mais. Não existe esse meio termo de meia igreja. É que as pessoas fazem muita confusão, e até está passando algumas programações nas mídias aí, que dá a entender que aquelas pessoas que não participam ali desse rapto secreto, dessa volta iminente de Jesus, eles vão, então, ter outra chance. E a Bíblia não fala. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a Bíblia é muito clara em falar que não tem chance. Em hora nenhuma na Bíblia, quando você vai falar que a porta se fechou, das virgens, não tem uma segunda chance.
Ou seja, nós devemos ir exatamente quando nós sermos arrebatados, no harpazo, na tirada com velocidade. E depois a volta de Jesus vai ser para ele instaurar o reino milenial. A volta de Jesus, então, para fazer uma instauração no reino milenial e não para a salvação da igreja. A igreja foi salva. A igreja já é o povo salvo, o povo de Deus, escolhido de Deus. E o reino milenial, que é a sétima dispensação, é aonde vai culminar que Jesus ele veio aqui na terra, agora ele vai voltar para reinar na terra, como rei. E aonde vai acontecer todas aquelas terras que Israel não conquistou, que será dados ali para eles, que eles vão clamar pelo Messias, e o Messias vai vir visivelmente, né, agora com a igreja, quem salva, existe esse outro povo. Então Deus não tem dois povos, Deus tem um povo. Então Israel é o povo da primícia que nós entendemos. Isso é defendido pelos dispensacionalistas e pelos pré-milenistas. Né? Então algumas correntes teológicas que nós vamos ver que talvez vai discordar de alguns pontos, mas o importante é que nós aguardamos a vinda do Senhor. É interessante também falar, Wagner, que não importa se Jesus vem antes, durante ou depois da grande tribulação. O importante é crer e amar a vinda. A maneira que nós cremos da vinda não interessa, a maneira que nós cremos que ele virá. É isso que nós devemos crer, e é nisso que nós devemos nos preocupar. Muito bem, Josh, muito bem. Fala um pouco dessa janela aberta, né? Suposta janela aberta, eu falo pseudo-janela aberta, que é a dispensação da graça, porque esse é o momento de nos encontrarmos com Cristo, né? Fala sobre a possibilidade ou não, porque se a janela fechar e a igreja for arrebatada e você ficar para trás, o que acontecerá com aqueles que ficaram? Essa é uma boa pergunta, Diógenes. Eu vou ler agora aqui na Bíblia, para nós falarmos em 2 Tessalonicenses. Se alguém quiser acompanhar, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Olha bem o que Paulo ele vai nos instruir. No capítulo 2, de 2 aos Tessalonicenses, Paulo fala o seguinte, que a partir do versículo 3, ele fala, ó, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, ou ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava dizer-lhes essas coisas, quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. No verso 6 fala assim que há um que detém ainda a manifestação do anticristo. Quem que é esse que detém? É o Espírito Santo na igreja. Ele não pode manifestar com a igreja cheia do Espírito Santo aqui. Porque não existe dois governantes. Quando Jesus falou, venha a nós o teu reino, quem está sob o controle e quem sempre estará é Deus. Mas agora, uma vez que a igreja é tirada, é que ele vai se manifestar. No versículo 7, ele continua aqui falando. Porque o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, é muito claro isso aqui. Ele só, ao que vai ser afastado, ou seja, vai ser raptado, né, aquele que o detém. Quem que detém? Então, a igreja que é cheia do Espírito de Deus. No verso 8, então será revelado o iníquo. Ou seja, ele vem, então, ele mostra a revelação logo após a volta, ou seja, o rapto secreto. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha bem que ele falou que retirou e agora ele está falando na vinda, e na vinda ele destruirá o anticristo. Até aqui está muito claro, né, o texto deixou muito claro para nós o que é o arrebatamento e o que é a segunda vinda. Mas a sua pergunta é o que acontecerá com aqueles que ficarem.
Então vamos dar continuidade. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo. Olha bem, aos que estão perecendo. É muito claro aqui. Porque não acolheram o amor da verdade. Jesus falou a primeira coisa sobre o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, aqueles então que não acolheram o amor da verdade, a Bíblia deixou claro que eles estão perecendo. Isso ficou muito, muito nítido aqui no texto bíblico. E continuando. Olha, que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E o versículo 11 fala, e por este motivo, que Deus lhe enviará a operação do erro para darem crédito à mentira. O próprio Deus que vai enviar o juízo para aqueles que creiam na mentira, ou seja, creiam no anticristo. Deus já fez isso no passado com Faraó. Ele endurecia o coração de Faraó. A primeiro momento, lá no capítulo 5 de Êxodo, quando Moisés, de Êxodo, capítulo 5, quando Moisés chega diante do Faraó, ele rejeita. A partir da sua rejeição, Deus agora endurece o seu coração como juízo. Aqui Deus também vai endurecer o coração daqueles que ficarem como juízo. Deus tem muito claro. Então não existe uma igreja que foi e uma igreja que ficou. Ou a igreja é salva, ou ela não é salva. Não existe uma igreja salva e uma igreja que não é salva. Então aqueles que ficaram, eles estão debaixo do rol do juízo de Deus. Onde Deus agora, naquele período onde fala de uma metade de tempo e a outra metade de tempo, do qual nós concluímos que se dará 7 anos, a maioria dos estudiosos creiam que esse período é de 7 anos, esses 7 anos de grande tribulação, não haverá possibilidade de salvação. A salvação vem depois desse período, no milênio. O milênio já não é grande tribulação mais. Tem muitas pessoas talvez que confundem isso aí. A grande tribulação é esse período dos 7 anos. Nesses 7 anos não existe salvação, porque ele é período de juízo. Então aqueles que ficarem aqui, aqueles que rejeitaram o amor da verdade, eles estão debaixo do juízo de Deus e eles darão crédito à mentira. E se Deus que vai operar a operação do erro, a Bíblia diz, agindo Deus ninguém impedirá. Quem pode resistir a Deus? Muito bem, Diógenes, muito bem. Diógenes, vai uma pergunta do pastor Heber. No início da pandemia, muito se falou sobre isso. E se a ira do Senhor e a ira de Deus derramada sobre a terra. O que a Bíblia fala sobre e quando o que será o dia da ira do Senhor? Na verdade, todos os acontecimentos do mundo, sejam eles bons ou ruins, eles estão debaixo da ordem de Deus. É bom que nós entendemos que nada sai fora do controle de Deus. Nada que já aconteceu, nada que está acontecendo e nada que vai acontecer está fora do controle de Deus. Não existe aquela questão também, falar assim, não, essa é a vontade permissiva e a vontade diretiva. Deus não tem duas vontades. Deus tem uma vontade. Deus não é um ser dúbio. Deus, a vontade dele, ou seja, Deus, ele coordena todas as coisas. Então, primeiro que nós vamos entender que todos os males do mundo, morte, epidemias, pandemias, guerras, a maldade do homem é por causa do pecado. Aquilo que Deus falou para Adão, maldita será a terra por causa de ti, Adão. O pecado é a causa do mal do mundo. E não, agora, quando os acontecimentos acontecem, eles estão debaixo da ordem de Deus. Porque então a ira de Deus, repleta, ela pode se dar no indivíduo e pode se dar. Agora, a ira futura de Deus, ela se dará após o arrebatamento da igreja, para os ímpios. Então, se é ímpio, não é igreja. E se não é igreja, não é salvo. E se não é salvo, está debaixo da condenação. Porque Deus não salvou uma igreja e deixou uma igreja. Não tem como uma igreja ficar deixada, sendo que ela é salva em Cristo. Então, a ira de Deus futura, ela se dará após o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja. Aí Deus derrama a sua ira, porque a igreja ela vai estar livre da ira.
né? Deus livra a igreja da ira. Exatamente, a igreja não faz parte, a igreja faz parte do amor de Deus e não da ira de Deus. Agora, a impiedade e os ímpios, esses vão estar resguardados debaixo da ira de Deus. Agora, o que Deus pode fazer individualmente é derramar a sua ira, não na proporção, mas até para salvar. Como o apóstolo Paulo falou quando aquele jovem que estava tendo um relacionamento incestuoso com a sua madrasta, então era algo assim muito absurdo, né? A pessoa está ali com relação quase que com alguém que era para ser a mãe dele ali. E Paulo falou que nem no meio dos ímpios existia aquilo. Paulo fala, seja tirado do meio de vós e que seja entregue para Satanás, isso como a ira de Deus, mas que o Espírito seja salvo. Então a ira de Deus manifesta hoje, ainda na graça, para aqueles que realmente são chamados por Deus, ainda para a salvação. Agora a ira de Deus futura, ela vem agora para condenação e não para a salvação. Aí Deus vai condenar, vai julgar o mundo. Que é o tribunal de Cristo. A implantação do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, ele não é para julgamento. O tribunal de Cristo, no 2 Coríntios capítulo 5, ele é para a igreja. E lá vai falar que tudo que foi feito de bom ou de mal através do nosso corpo será julgado. Ou seja, aquilo que nós deixamos de fazer, que poderíamos ter feito, será julgado. E aquilo que nós fazemos com a nossa pouca força, na operação de Deus, aí entra os galardões, ou seja, os prêmios, que a Bíblia não declara, né, e não descreve o que realmente são os galardões, como alguém tenta especular, falar, mas a Bíblia não descreve o que realmente ele é. A Bíblia não fala que tipo de que prêmio é esse, que é esse galardão, o que nós vamos receber. Ela não fala. Ali, então, o tribunal de Cristo é para os salvos e não para a condenação. É apenas para julgamento daquilo que os salvos fez ou não fez, porque os salvos também falham. Porque nós somos salvos, mas nós estamos ainda com o estigma do pecado em nossa vida. Nós deixamos a muito a desejar ainda. Por isso nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós somos salvos pelos méritos da cruz. Se fosse pelo meu, pelo seu, e pelo de todos nós estaríamos perdidos e condenados ao inferno. Por isso que nós somos salvos exclusivamente pela obra de Cristo. Então, o processo, até esse momento, o processo de regeneração, ele já se encerrou na Terra, né? Quando Cristo implanta o seu tribunal para fazer os seus reconhecimentos e os julgamentos da sua igreja, dos seus servos. Mas a dispensação da graça, e aqui já misturando alhos com bugalhos, mas a dispensação da graça já deixa de existir, né? O processo de regeneração também, quem tinha de se regenerar diariamente, constantemente, já se regenerou, foi arrebatado ou não, mas nesse momento já não existe mais essa oportunidade, correto? A regeneração e a justificação, ela acontece no momento da conversão. Esse é uma operação exclusivamente de Deus, não pertence ao homem. O homem não é capaz de se regenerar. Então, a regeneração e justificação é uma obra instantânea da parte de Deus. Ele nos regenera, ou seja, nos faz nascer de novo. E nos justifica, ou seja, nos declara justo diante de Deus. Só Cristo pode fazer isso. Né? Nos fazer nascer de novo e nos declarar justo. A santificação que é um processo. A santificação ela é paulatinamente. Aí sim entra nós, que nós chamamos de cooperação. Nós vamos agora cooperar com Deus. Uma vez que eu sou regenerado, sou nascido de novo, uma vez que eu sou declarado justo diante de Deus pelo sangue de Jesus, agora Deus me dá a condição de santificar paulatinamente. Aí essa santificação que vai descrever aqueles que santificam mais, aqueles que santificam menos, né? Há mais santos e menos santos, mas nós não somos salvos pelos nossos esforços. Isso é bom, que o nosso esforço é importante para nós santificar, ele é importante, ele é necessário, mas ele não nos salva, porque o meu esforço é impossível de me salvar, porque quem me salva é exatamente o que Cristo fez. Ele me regenerou e ele me justificou e me deu o privilégio de andar em santidade diante de Deus. Mas nós não podemos fazer isso por nossa própria força. Isso tudo é uma operação do Espírito Santo. É Ele
que nos justifica, é Ele que implanta, que nos faz entender a Cristo, nos render a Cristo, e é Ele também que nos ajuda na santificação diária. Não, muito bem, Jorge, muito bem. Estamos tendo aqui algumas perguntas, mas antes de eu passar a primeira pergunta, eu queria que você trouxesse, iluminasse a gente aqui com relação ao governo milenar de Cristo, né? Uhum. Então, a ira de Deus, ela é anterior ao processo milenar de Cristo? Ela é anterior ou é posterior? Ela é anterior e também posterior. Vou explicar o porquê. Na grande tribulação, então, é bom que nós falamos, Wagner, isso aqui, que nós estamos defendendo a linha chamada dispensacionalismo. Então, é bom que se entenda que nós estamos defendendo uma linha que as Assembleias de Deus defendem, que nós temos pela Bíblia, nós não estamos fugindo nada da Bíblia. Obviamente, vai ter outras maneiras de pensar, né, de fazer as suas colocações e interpretações, mas isso não quer dizer que uma pessoa deixe de ser salvo ou salvo porque crê nisso ou naquilo. O importante é que nós cremos em Cristo como único Salvador e cremos também na sua vinda. Não interessa se é antes, durante ou depois da grande tribulação. Então, a ira de Deus, ela é antes e depois. Vou explicar como que ela é antes e depois. Ela é antes para a impiedade do mundo. Agora, Deus vai derramar sua ira sobre o pecado do mundo. Ou seja, aqueles que ficarem depois do arrebatamento da igreja, eles vão estar debaixo da ira de Deus, que é essa grande tribulação, onde Deus vai mandar ali a operação do erro, onde o anticristo vai enganar e vai tentar ser igual a Deus. Ou seja, então aí Jesus vem, e Jesus o destrona e entra no reino milenial. Jesus agora vai reinar na terra. Porque Jesus veio aqui, hoje ele reina na igreja. Ele é rei, mas reina na igreja. O mundo não está debaixo do reino de Cristo, ao contrário, eles estão debaixo do governo de Satanás. Quem não está em Cristo está debaixo do governo, porque o mundo jaz no maligno. Obviamente que esse jaz no maligno é debaixo de uma permissão, vamos dizer assim, da onde que Deus permite o diabo ir. Que Deus ele dá uns limites. Ele supõe, porque ele reina e governa sobre tudo. Aí no reino milenial, Cristo vai reinar por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, lá em Apocalipse 19 e o 20, vai falar que Satanás será solto, ele será preso nesse período. E Satanás vai ficar ali 1000 anos preso, será solto no final e vai enganar uma parte daquele povo do milênio, daqueles que estiverem sendo reinados por Cristo. E eles vão fazer guerra contra o Messias. Quando isso acontece, segundo lá em Apocalipse capítulo 19 e também o capítulo 20, aí entra o grande trono branco, ou seja, o juízo final. Por isso que eu falei, então, o juízo de Deus agora vai entrar definitivamente e totalmente. Lá ele entrou para os ímpios que aqui ficaram, que estavam vivos, agora o juízo de Deus vai se estender eternamente, tanto para a salvação eterna, como para a condenação eterna. O inferno e a morte, ela fala que serão jogados no lago de fogo. Ou seja, eternamente, para os séculos dos séculos. E Deus vai fazer novos céus e nova terra para os salvos. Nós vamos ser herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Ou seja, nós vamos desfrutar, vamos reinar com Cristo eternamente, depois do milênio. Aí, aqueles que forem condenados, eles vão estar no lago de fogo, tanto a morte como o inferno, eternamente. E os salvos estarão eternamente nos novos céus e nova terra, reinando com Cristo. Muito bem, Diógenes, muito bem. Temos duas perguntas, uma do Leandro e uma do Tiago. A do Leandrão, Leandro fala sobre advogado fiel. Queria que você discorresse, Diógenes, sobre esse tema. Obviamente que é o nosso Senhor Jesus, né? Uhum. Essa palavra advogado, né, que é uma das coisas que Jesus ele mas também é juiz. Jesus ele nos defende, né, ele é nosso advogado, porque ele advoga a nossa causa. Como? Através do seu sacrifício. Vou falar aqui de uma maneira mais clara para as pessoas entenderem, porque se o diabo é o nosso acusador, Jesus é o nosso defensor. Ou seja, então,
a probabilidade da acusação de Satanás cair por terra é grande, porque Jesus é muito além de Satanás, ele é Deus. Satanás é um ser criado, Jesus é eterno, ele não tem princípio nem fim. Então, nós não estamos, por isso que a Bíblia fala que nós não estamos debaixo de acusação, mas nós estamos debaixo do perdão. Então, ele ali, ele nos defende diante de Deus Pai. Então, e por isso que ele é o advogado fiel, né? Então, é o nosso Consolador, o Paracletos de Deus também, né? Que Jesus também é, tanto ele como o Espírito Santo. Ele nos defende, né? Então, ele chega da nossa causa, ele derramou o sangue exatamente no nosso lugar, ele morreu a nossa morte. Jesus pagou o salário do pecado sem nunca ter pecado. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Jesus paga o salário do pecado, recebe toda a ira de Deus, inclusive o abandono de Deus, que é a pior coisa. Tanto é que por isso que ele dá aquele brado, né? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque a pior coisa da condenação é o desamparo de Deus. E a pergunta, por que Deus desamparou Jesus numa hora tão crucial, numa hora tão agoniosa? E Deus desamparou para que eu e você, para que nós todos fôssemos amparados por Deus. Por isso que João não conseguiu descrever o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira porque não houve uma palavra para ele descrever ali a imensidade, a amplitude do amor de Deus. Então, sendo assim, Jesus é o nosso advogado e um advogado fiel. Nos defende. Toda condenação. Muito bom, Jorge. Muito bem. Eu vou engatar aqui um comentário aqui da Rose, nossa colega de turma. Ok. E ela disse aqui, na sua frase, que a condenação vem do juízo de Deus, a vontade de Deus é salvar o homem. Comenta sobre a afirmativa, Diógenes, que a vontade de Deus é estar de perto de todos os seus filhos. Mas dessa liberalidade que ele permitiu aos homens, né? Dessa opção ou não, né? Nós não acreditamos na teoria calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre. Deus nos deu a opção, queria que você discorresse sobre esse tópico também. Sobre a questão da salvação, é bom que nós lembrarmos assim, que a salvação ela não tem participação humana. Isso tanto para Armínio como para Calvino. Então é bom que nós entendemos que quando se trata de salvação, salvação não tem participação humana, porque o homem é pecador. Um pecador não pode se salvar e muito menos salvar o outro. Então, uma vez que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como alguém destituído pode se salvar? Então é impossível. Então é bom que nós entendamos que salvação pertence a Deus. No livro de Jonas, lá no capítulo 2, fala que a salvação pertence a Deus. Então, se a salvação pertence a Deus, só Ele pode nos salvar. Por isso que o Emanuel, o Deus conosco, veio para nos salvar. Ele vestiu a nossa roupa. Ele vestiu a nossa pele. Ele calçou a nossa sandália. Ele viveu a nossa vida. Ele morreu a nossa morte. Ele pagou o preço da nossa redenção. Agora, sobre a liberdade de arbítrio que Deus nos dá, é o seguinte, essa parte vem de Deus também. Ela não vem do homem. Porque o arbítrio pecaminoso, ele só tem arbítrio para pecar. Tanto é que a Bíblia fala que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo convence, ele dá a capacidade do homem responder. Então, nós devemos entender que quem dá essa capacidade é o próprio Espírito Santo. Mas o homem em si, se não for pela ação do Espírito Santo, por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Porque Paulo falou, como ouvirão se não há quem pregue? Porque não é a minha pregação que vai convencer. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Mas uma vez que eu sou cheio do Espírito Santo, que a Bíblia vai falar lá que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou e quase 3.000 almas converteu. Por que quase 3.000 almas? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Mas sem a operação do Espírito Santo, nenhum homem é capaz de responder positivamente para Deus. Ele sempre vai dar prioridade para o pecado, porque a nossa natureza é pecaminosa e contrária a Deus. Então, assim, salvação, ela nunca faz parte do homem. Sempre faz parte de Deus. Quem nos dá a capacidade de falar sim
ou não é o próprio Deus. Ela não está intrínseca no homem. É o Espírito Santo, por isso que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro ele convence o homem como é pecador. Ele é imerecedor. Ele é condenado. Então ele convence que eu sou um pecador. Ele convence também agora da justiça perfeita de Cristo. Que Cristo pode me justificar, que Cristo pode me salvar. E ele me convence do juízo eterno, que eu fui liberto, que eu fui salvo. Então ele me convenceu do pecado, da justiça perfeita de Cristo e do juízo, do qual eu fui livre e agora sou inserido na salvação. Mas tudo isso é feito pela ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo que dá capacidade para o homem responder para Deus sim ou não. O homem em si, ele sempre vai falar não para Deus. Mas em cima disso, Diógenes, o homem não pode ter sido convencido, obviamente o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas uma vez convencido, ele pode se convencer do erro, né? E a gente vê na vida real, quando você vai orientar, vai aconselhar, a pessoa reconhece o erro, sabe que está errado, mas insiste no erro. Então, pelo que você explicou, uma vez convencido, ele não tem outra opção a não ser seguir Jesus. Não, uma vez que ele é convencido, ele pode falar tanto sim como não. Correto. Uma vez que ele é convencido, aí que ele tem a capacidade de falar sim ou não. Alguns falaram não para Deus. Por exemplo, o povo no deserto, quantos falaram não para Deus? Era o povo de Deus, eram salvos por Deus, que viram a operação de Deus, mas viraram as costas para Deus. Uma vez que o homem, agora, se ele não for primeiro convencido, ele não fala sim para Deus nunca. Mas uma vez convencido, Deus dá capacidade para ele falar sim ou não. Então, nessa parte aí, um homem convencido, ele pode falar não. Né? Muitos falaram não, muitos retrocederam. Muitos deixaram a caminhada. Muitos, por isso que Cristo falou que ele jogou ao semeador, saiu a semear. Alguns recebeu até com bom grato. Recebeu a palavra. Mas, com o decorrer do tempo, pelas aflições, eles falaram não para Deus. Não se enraizaram, não tiveram raiz, não tiveram perseverança. Mas essa capacidade foi o próprio Deus que deu. Muito bem. Tiago fez uma pergunta sobre estamos vivendo o tempo do Apocalipse, e em cima disso, Diógenes, aí vem um desejo, né? Vem uma construção. Eu venho acompanhando esse tópico com relação ao governo único no mundo, né? Quando vem essas crises, essa pandemia, o Covid-19, você vê muita gente comentando, alguns teólogos, até mesmo renomados, de que a chegada de um governo central ficaria muito mais fácil resolver problemas mundiais, né? Uma moeda única, né? Então a gente vive aí uma plataforma do anticristo, né? As falsas doutrinas, a imoralidade, o poder global, a apostasia, são alguns pontos vem sinalizando isso. Baseado nesse comentário, qual que é o seu pensamento sobre esse desejo mundial de um único governante, de um governo central? Essa questão, ela é discutida, ela apareceu no Brasil, principalmente aqui no nosso meio, a partir da década de 90, né, onde o neopentecostalismo ele implantou isso, principalmente com coisas que quando acontece de cunho mundial. Mas quando nós vamos ver, por exemplo, quando surgiu o mercado comum europeu, foi ali a fala no meio dos crentes, né, de confissão neopentecostal e até mesmo pentecostal, que agora estava todo implantado. Mas nós estamos vendo que alguns países já estão querendo sair do mercado comum europeu. Então, por isso que Jesus ele vem falar que nós não devemos especular. Jesus não falou que nós não devemos ficar olhando para o tempo, né, olhando para as circunstâncias. Mas quando nós vemos assim, eu não vejo que o mundo deseja um único governante. Não tem isso. Ao contrário, nós vamos ver os países que eles gostam de ser e querem ser independentes. Hoje em dia nós vemos isso, nós queremos a independência do Brasil, nós queremos um Brasil independente da América, independente de outro, ao contrário, que faz negócios, que é um país globalizado, mas que é independente. Então, na verdade, esse anseio por globalização, quando nós vamos ver na íntegra, ele não existe ainda.
né? Isso se dará através de uma operação do erro, uma operação satânica, depois da volta de Jesus. Então, isso se dará através de um juízo de Deus. Esse governo mundial, ele vai se dar, mas até então ele não existe. Se existe, existe por muito poucos, porque os países, quais todos que são colônias, ao contrário, eles querem ser independentes. Eles querem ter suas leis, eles querem ter suas regras, de exceção do Reino Unido. Por que o Reino Unido não quer? Porque são os países ali, são ricos, são bem estruturados, né? Tão boas escolas, boa educação. Então, sair debaixo da tutela da Inglaterra, na verdade, era um prejuízo. Mas quando nós vamos ver isso em outras partes do mundo, Hong Kong quer ser independente da China. Luta isso há décadas. Né? É uma luta tremenda até hoje, porque eles não querem ficar ali dependentes do governo chinês. Então, esse anseio por um governo mundial, quando nós estamos vendo através dos governantes dos povos, na verdade, nós não estamos vendo ainda. Nós queremos ver países independentes, globalizados, sim, mas com a sua própria independência. Muito bem, Diógenes. Tem um povo puxa-saco aqui, Diógenes, já está aqui. Queremos ver uma nova live do professor Diógenes. Amamos. Vamos pegar uma próxima pergunta aqui, Diógenes. Nós temos ainda aí algo em torno de 10 minutos. Felizmente, Passa rápido, né? Passa muito rápido, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Antes de você fazer suas considerações finais, vamos aqui. A gente apanha um pouco para manusear o celular, é tão bom mexer no computador, né? Mas o Instagram não foi utilizado em computadores, né? Então, isso gera uma série de problemas. Mas, Diógenes, as principais já foram feitas, e você tem aí 10 minutos. Se alguém não quiser fazer uma nova pergunta, na verdade, as perguntas estão mais ou menos em cima daquelas que você já tirou as nossas dúvidas, mas faz as suas considerações, Diógenes. Em cima das considerações, em cima disso, qual que é o nosso... em que a gente deve realmente se preocupar nesse momento de coronavírus, muitos trabalhando em casa, muitos em casa, né? O que a gente pode aproveitar? Até porque o coronavírus tem a mão de Deus, né? Tudo está sob o governo de Deus, Deus governa tudo. Em cima disso, queria que você comentasse e fizesse as suas considerações. Ok. Vou começar falando aqui sobre o coronavírus, né? E como nós vamos ver que ele pega o mundo de surpresa, né? Ele começa lá em Wuhan, na China, e ele se espalha mundialmente. E no mundo todo ele fez milhares e milhares de vítimas, trouxe pânico, né? Hoje está bem mais ameno, né? As pessoas, nós falamos na realidade daqui de Goiás, as pessoas parecem que nem estão muito com medo dele mais, mas no princípio as pessoas ficaram muito temerosas. Então o que a pessoa tem de ver? Como nós sabemos que tudo está debaixo do controle de Deus e do governo de Deus, como Jesus falou que surgiriam, né? Epidemias, pestes, terremotos, e como isso nós temos vendo ao longo, é hora de nós refletirmos diante de Deus. Né? Esse é um momento oportuno para nós olharmos para a nossa vida e nos chegarmos a Deus. Saber que Ele é um Deus que pode, que deu permissão para começar e pode pôr um fim em tudo isso. Outra, é um momento de nós refletirmos como está a nossa vida. Como se isso me pegasse de surpresa, se eu viesse a morrer através disso, então devemos refletir como está a minha vida. Como que está a minha vida diante de Deus. É hora de nós chegarmos a Deus, de confessar os nossos pecados, lamentar diante de Deus. Né? É olhar, então, aproveitar esse momento, talvez um dos momentos assim muito oportuno para que o povo se volte a Deus. Essa é a fala, principalmente dos pastores, teólogos, escritores do mundo. É momento de chegarmos a Deus.
Então, nós devemos aproveitar esse momento de casa, de família, para esse fim. Né? E fazer igual essas lives aqui, que chegam outras pessoas, para edificar vidas, né? E não trazer pânico também. Falar, oh, agora vai, é o sexto selo, como nós estamos vendo, né? Uns falando, é o sexto selo. Não, isso aí agora é que Deus mandou, é para varrer tudo e a figueira vai balançar. Ou seja, não tem isso. As epidemias, pandemias, os males do mundo, eles existirão e vão existir depois do coronavírus. Eles não vão parar com o coronavírus. Né? Se Jesus, como diz uma fala do pastor Enoque, tardar voltar, vai acontecer muitas ainda e vai dar para aqueles que estiverem atravessando o momento essa mesma oportunidade de reflexão, como está diante de Deus, e de tomar essa posição, uma vez, como nós falamos, uma vez que nós somos convencidos pelo Espírito Santo e temos ali a total liberdade, através do sangue de Cristo, de chegar diante de Deus, né, de pegar e de falar com Deus. Então, Wagner, primeiro eu quero te agradecer pela confiança que você teve de me chamar, agradecer todos os alunos, né, agradecer todas as pessoas que participaram diretamente e indiretamente dessa live. Isso aqui foi muito bom, muito rico. Estou muito honrado, sabe, por ser ali, fazer parte do primeiro, né, vamos dizer, professor que você convida para fazer essa live. E espero, Deus assim permitindo, participar de outras muitas, e tudo isso para a glória de Deus. E quero agradecer você pela confiança, agradecer pelos elogios, né, pelos aqueles que falaram, aqueles que participaram, que perguntaram, aqueles que simplesmente não assistiram, que foi bom, tomara, né? Espero eu que tenha sido bom para a sua vida espiritual, e te agradecer por essa confiança e para a nossa amizade, que a cada dia se torna mais sólida. E que é isso, Diógenes, aqui em nome da turma aqui de Teologia Modular do IBCamp, a gente agradece o esforço, a dedicação e o preparo, né? E assim, a dedicação que você tem tido com a nossa turma, né? Cumprido o horário, ido ao máximo, né? E a gente sabe do esforço seu aí. Quero mandar um alô para os nossos irmãos e amigos que conectaram por último, Dãozinha de Petrolina, minha tia, o Caio, um colega do trabalho, Leonardo, um amigo, trabalhamos junto, mas está no concorrente agora. Quem mais? Frederico, trabalha conosco lá também. Um abraço a todos vocês que entraram por último. Pessoal, quero aproveitar esses últimos minutos, e aí a presença do Diógenes ainda, agradecer a todos vocês que, né, disponibilizaram o tempo para poder esse bate-papo. A gente sabe que a primeira live a gente fica um pouco nervoso, a gente pode ter deixado passar batido alguma coisa aqui, perdoa a gente. Verdade. Nós tivemos a ideia aqui, Diógenes, da próxima live, o intermediador vai ser o Leonardo ou o Leandro, né? A próxima live, pessoal, vai ser tão boa como essa, né? Vamos ter o pastor Johnny, vai falar sobre a Trindade, né? A doutrina da Trindade, vai ser muito bom. Anote na sua agenda, próxima quarta-feira, salvo engano, é dia 3/6, nesse mesmo horário, às 20 horas, vai ser muito bom também, né? E te convidando, Diógenes, para participar do nosso bate-papo aí com o Johnny, né? E todos vocês que entraram agora, se a gente não pôde trazer a sua pergunta aqui, nos perdoe, continue conectado conosco, que na quarta-feira pode ter certeza que a gente vai prestigiar aqueles que fizeram alguma pergunta e a gente não conseguiu aqui de alguma forma atendê-los, tá? Pessoal, muito obrigado, pastor Hébio, formando aí do último módulo, grande abraço para você, pastor Hébio, todos os nossos colegas e irmãos que conectaram, obrigado pelo tempo de vocês, eu tenho certeza que está sendo válido, né? Tem horário para que Deus venha nos iluminar, né? Nos dar entendimento, nos dar sabedoria e disposição para lermos a palavra de Deus, né? Precisamos de disposição, precisamos acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, é inerrante, e é isso, pessoal, muito obrigado, grande abraço a todos, quarta-feira estaremos aqui, obrigado, Jorge, mais uma vez, obrigado, pessoal, grande abraço, a paz do Senhor, uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Amém, paz do Senhor.